aqui com a Mariana Camini, que tem um sobrenome japonês, né, Mariana? Depois ela vai contar essa raça toda de Falsa japa. Falsa japa, vamos lá, falsa japa do Paraguai. Japa do Paraguai. A Mari é professora de yoga também, formada em Iyengar Yoga como o Joe. A gente se conhece, inclusive, do curso de formação, a gente estudou com o Sandro. E nesse Dia da Saúde da Mulher, eu convidei a Mari para falar sobre, né, a questão mor aí, dessa data especificamente, que é sobre a maternidade, né? Então, Mari, como foi para você, como já praticante de yoga, como professora de yoga também, que você já dava aula, né, quando você ganhou o João primeiro? Sim. Como foi a gravidez? A gravidez, a minha primeira gravidez, ela foi para mim muito desafiadora, porque ela foi um convite ao recolhimento, assim, e ao desacelerar. Eu era uma pessoa muito ativa, né? Sagitário com Áries, Pita, Uhu. E aí a minha primeira gravidez, eu fiquei muito sem energia, muito sem energia, então eu não tinha vontade de fazer nada, eu queria dormir o dia inteiro. E era um conflito pra mim, né? Porque tinha que dividir energia com um outro ser, né, gente? E eu lembro que tinha uma pessoa, uma aluna minha que falava na época, não se preocupa, porque quando chegar mais ou menos ali com não sei quantas semanas, você vai sentir uma energia que você nunca viu na vida. Eu fiquei esperando essa energia a gravidez inteira, ela nunca chegou. Me iludiram, Mari. Me iludiram. Mas aí, o que eu fazia? Por exemplo, na minha prática pessoal, eu mergulhei nas restauradoras. Eu fazia muita restauradora, eu fazia muita meditação. Eu não tinha pique para fazer outras coisas. Por outro lado, em alguns momentos, eu sentia que eu precisava, assim, fazer uma prática de postura de pé, porque era isso que me dava energia, porque eu não podia dormir o dia inteiro. Tinha uma vida ali acontecendo, né? Então, pra mim foi muito, assim, tudo aquilo que a gente vê no yoga, assim, os efeitos dos asanas no nosso dia a dia, eu senti que na gravidez isso veio maior, sabe? Também tive essa mesma sensação. Eu falo que a minha visão do yoga é pré-maternidade e pós-maternidade. Porque você fala assim, o único asana que eu fiz minha gestação inteira foi Shavasana com Booster. Aí, ó, é nóis. Eu acho que é sagitariana. Eu colocava o almofadão, uma almofada e deitava no sofá, e, gente, eu ficava fazendo pranayama, assim, o jai de inspiração a vida toda, principalmente no finalzinho da gestação, que é quando eu trabalhei até 7 meses, eu acho. Você trabalhou até quanto tempo? Eu acho que não me lembro, mas acho que mais que isso. Até não, porque né, gente, tava com uma barriga que parecia uma bola de pilates, então... que eram 2, eram né? 2, eu parei com 7. Mas eu não lembro, acho que uns 8 meses. Foi até acho que finalzão, né? E aí depois teve a gravidez do Antônio. Foi né? diferente? Foi diferente, eu acho que eu tinha um pouco mais de pique na gravidez do Antônio. Talvez a surpresa, são 5 anos de diferença. Bastante. Talvez a surpresa já tinha passado, mas eu acho assim que foi interessante, como eu tive 2 gestações, eu dou muita aula para grávida, né? E eu falo muito isso, assim, cada gravidez é uma gravidez, não tem receita de bolo. Eu sempre falo isso, vocês têm que me trazer. O que tá dando certo? O que tá dando certo, o que não tá, onde você se sente bem, onde você não se sente bem. Porque foi muito diferente. Então, enquanto na primeira gravidez eu queria ficar lá deitada no almofadão o dia inteiro, restaurando, na segunda eu já sentia mais necessidade de fazer outras coisas. Então, eu acho que é muito individual. Não dá pra generalizar absolutamente nada quando se fala de gestação. Não absolutamente nada. E depois a gente vai ver isso também para educação dos filhos, né? Que cada pessoa tem uma opinião, a família toda, é uma delícia. E não tem uma mãe que não se queixa disso. Gente, né? E a Mari Mariana, sem ser a Mari mãe. O yoga pra você. Existe Mari Mariana? E eu vou falar uma coisa, eu me tornei Luciana Gomes Ferreira depois da minha separação. Que até então eu era dona de casa, mãe de gêmeos, essas coisas assim, esposa, nananã. Nossa, gente, a gente perde identidade. Eu sinto que eu tô numa fase de retomar um pouco a minha identidade agora. Demora, né, gente? Demora. A gente sente isso, assim, tem uma hora que
que não dá mais, a gente precisa se encontrar em um outro lugar, que não tem nada a ver, assim, com você não querer ser mãe ou você não estar nesse lugar de mãe. É que a gente precisa ter as duas coisas. A gente precisa fica difícil. Fica pesado. Fica pesado, vira aquela mãe cansada, aquela mãe chata, né? Toda a coisa do yoga, o yoga é um momento pra mim. É um trabalho que é um trabalho que eu adoro e é um trabalho que até porque a gente tem que considerar que a gente passou por uma pandemia, né? São muitos assuntos dentro do assunto. A gente ficou lá um tempo ali, além de tudo, mergulhado em casa, sem sair de casa. Então, eu brincava, que eu falava que a hora que eu entrava no quarto e fechava a porta para dar aula, era o meu mundo. Gente, isso era muito importante. Eu sou muito feliz dando aula, eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu preciso disso. Ele tem tudo a ver com esse momento de eu me conectar comigo, com quem eu sou, com quem eu já era antes da maternidade, mas que agora não é a mesma também, é outra coisa. Evoluir. Samadhi, atingimos ele. Eu tenho essa sensação de que se eu não praticasse yoga, com a vida que eu tenho, eu já tinha ficado louca. 2 filhos, trabalho, casa, tudo junto. O meu ponto de equilíbrio é a minha prática. Agora, saindo um pouco das minhas aulas, acho que a gente quer viver bem com a vida que a gente vive. E isso não é pouco, né? E então, assim, como que a gente consegue lidar com todas as emoções? Como a gente consegue carregar tantos pratos, tantas bandejas? Como que a gente consegue fazer isso, né? Desempenhar tantos papéis diferentes na vida? O yoga, ele ajuda a gente a fazer isso de uma forma mais tranquila. Não é que a gente é zen, que a gente anda flutuando, mas eu acho que ele ajuda a gente inclusive o contrário, não é andar flutuando, é colocar o pé no chão. Com certeza. Né? E aí olhar para aquilo que a gente tem que fazer com um pouco mais de foco. E a pessoa que vê de fora tem a impressão de que a gente é calmo por causa disso, mas não é exatamente. A gente precisa começar a trazer um olhar do yoga para a mulher, porque toda a formação que a gente tem de yoga é a partir do yoga que foi lá para os tiozinhos. É para mulher, né? É isso que você falou, é para mulher moderna, é para mulher ocidental, é para mulher brasileira. São muitas mulheres. Né? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher de quem a gente está falando? É uma necessidade de olhar para si mesmo, né? Que eu acho que tem um pouco isso que você falou, dessa necessidade de olhar para a Mariana além da mãe, porque a maternidade, por exemplo, é um momento de muita doação. Mas eu vejo que não é só a maternidade, eu acho que tem um padrão da mulher dar conta de tudo, fazer tudo. A gente precisa mostrar que a gente pode, então é aquela mulher guerreira, né? Uau, vamos lá. Consegue segurar todos os pratos com os pés, com as mãos, com a cabeça, com o nariz. Só que isso é muito pesado. Exato, não. Isso é muito pesado, né? Eu acho que e o yoga, ele precisa, nós como professoras de yoga, então a gente precisa olhar para isso, que essa mulher que chega, ela chega muitas vezes assim. Vamos lá, que eu posso, né? E, então, como fazer pra gente suavizar um pouquinho isso, pra ter mais acolhimento e menos... A gente pratica yoga, a gente tem aquele momento onde a gente para e fala, agora eu vou olhar pra mim, eu vou cuidar de mim. E isso é muito precioso, porque quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente pode cuidar do outro. A gente tá melhor, né? Com certeza. E quanto mais a gente cuida da gente, os nossos filhos também, eles veem que a gente tá cuidando da gente, eles vão aprender a cuidar deles mesmos. Afinal, a gente não fala sempre do exemplo, né? Exemplo, palavra-chave, né? Mas a gente muitas vezes não dá o exemplo, achando que a gente dá. Porque quando a gente está o tempo todo só ali, na doação, o que a gente está ensinando para eles? Eles têm que fazer a mesma coisa. Volta, olha para você. Aí depois eu vou pra lá, volta, olha pra você, o tempo todo. Vou cuidar de mim? Depois eu vou pra fora. Vou pra dentro e vou pra fora. Acho que vou pra dentro e vou pra fora. Queria ser a definição de samadhi. Adorei. Obrigada, Mari. Muito bom estar aqui no eu. Casaluna, nesse dia, inclusive com esse tema do Dia Internacional da Saúde da Mulher. Obrigadão. Namastê, amor. Eu acho que tem que olhar aqui pra, sei lá, deixa essa bolinha aqui onde a gente olha para as pessoas. Agora que a gente tá no final do vídeo, a gente faz diferença isso.